E mais cedo eu conversei com representantes de algumas entidades que falaram sobre o resultado da quarentena aqui em Guarapari. Veja só. Desde o início da quarentena, que entrou em vigor no dia 18 de março, a taxa de isolamento social só esteve acima dos 50% nos 2 domingos, dia 21 e 28. Nos outros dias, a taxa ficou entre 43% e 48%, números que, para o superintendente da CDL, não mudaram muito em relação aos dias que o Espírito Santo ainda não vivia restrições tão severas. As pessoas continuam circulando, o nível de percentual de pessoas que estão em casa continua o mesmo, antes, durante e acredito que depois da quarentena, ou seja, não é uma medida eficaz para fechar o comércio. Além disso, foi no período de quarentena que o Espírito Santo bateu recorde de casos e óbitos. Nesta segunda-feira, foram registradas 89 mortes em apenas 24 horas. E na terça, 3.532 casos confirmados de coronavírus. Números que ainda não haviam sido registrados no estado desde o início da pandemia. Para Aguinaldo, isso mostra que a quarentena não tem sido uma medida eficaz para conter a circulação da doença. E enquanto isso, o comércio considerado não essencial permaneceu fechado. Um prejuízo estimado em até 100 milhões de reais para a economia de Guarapari. A gente só consegue fechar mesmo, finalizar esse cálculo depois de conversar com algumas pessoas e analisar alguns dados que nós temos pelo SPC. Mas o que nós observamos que nesses 14 dias, as consultas de SPC, que é um principal termômetro para nós verificarmos isso, praticamente zerou, ou seja, algumas lojas estão fechadas e aquelas que estão abertas não estão vendendo. A situação se agrava ainda mais em relação ao setor de bares e restaurantes, que já viviam restrições de horário de funcionamento e durante a quarentena se viram obrigados a fechar as portas de vez. Fomos muito restritos já quanto a horários, a dias de funcionamento por causa do mapa de risco. Agora esses 14 dias vieram para lacrar e deixar o setor com muito problema, assim, incalculável ainda, a quantidade de pessoas que serão demitidas, a quantidade de negócios que serão fechados, porque a gente não sabe mais o que fazer. As contas chegam, os impostos chegam e os funcionários precisam de receber e o faturamento não tem. A quarentena foi estendida até este domingo, dia 4, por conta do feriado de Semana Santa. O governador Renato Casagrande já anunciou que a partir da próxima semana, os municípios voltam a serem regidos pela matriz de risco do governo do estado. E a esperança para a retomada do funcionamento do comércio e serviço considerado não essencial está na nova classificação de Guarapari no mapa da Covid. A expectativa é que pelo menos venha um risco moderado e, se não muito, pelo menos um risco alto, que pelo menos o comércio possa funcionar em horário restrito, mas ainda possa funcionar. Já a Brecan só enxerga a esperança da retomada da economia do setor quando grande parte da população estiver vacinada. A esperança nossa é que realmente a vacinação chegue e consiga diminuir a quantidade de contaminados aí e de óbitos, né?